Vamos lá, irmãos. Hoje eu vou falar sobre a vulnerabilidade de Jesus. Nós vamos continuar falando sobre essa parte do convívio com pessoas, o convívio no meio do corpo de Cristo, porque esse é o nosso grande desafio. O que faz a gente não permanecer no meio do corpo de Cristo? Relacionamento, não é? Se quebra um relacionamento no meio do corpo de Cristo, a nossa tendência é fugir. Nós queremos ir embora, nós não queremos mais ver aquelas pessoas, nós não queremos mais ver aquele que pisou no nosso pé, que machucou, que disse alguma palavra que a gente não gostou. Então a gente sai do meio do corpo de Cristo por causa disso. A gente rompe um casamento por causa disso, não é? A gente quer sair da casa dos nossos pais por causa disso, por causa de relacionamento. Porque a gente gostaria de ter um relacionamento, meu Deus, assim, sem limites, sem barreira com os nossos pais. Quando nós não temos, aí a gente quer ir embora. A gente com 14 anos, a gente já pensa assim, poxa, quando eu fizer 18, que eu puder trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer é sair da casa dos meus pais. Ter a minha própria vida, comer a minha comida, ter a minha casa, né? E, enfim, esse é pelo menos na minha década, era o sonho de muita gente, né? Sair de casa para viver a vida adoidada. Então, por quê? Porque o relacionamento com o pai e a mãe não tá legal, porque o pai proíbe, porque a mãe coloca limite, porque a mãe fala demais, então a gente quer sair de perto. Vamos para o casamento, aí no casamento a mesma coisa. No casamento, se a minha esposa não fizer o que eu quero e do jeito que eu quero, então eu vou à procura de outra. Ou então eu quero me livrar daquilo ali e vice-versa. A mesma coisa é a mulher com o marido. O marido não faz o que quer, então ela não quer mais o marido por causa disso. Tem que ser do jeito dela, né? E a gente está hoje com essa doutrinação feminista infiltrada no meio da igreja, né? E que eu sei que aqui não tem, na Querigma, mas eu vejo em vários outros lugares. Mulheres que não querem se submeter aos maridos, né? Mulheres que querem cantar de galo dentro de casa, dizer o que é que tem que ser feito, como é que as coisas têm que ser feitas, e aí não querem se submeter, né? Outra coisa, não querem ter filhos, né? Eu querer ter filho, para quê? Né? Vai roubar minha paz, vai tirar minha liberdade, ou então eu não quero que você seja o pai dos meus filhos, e assim aquelas coisas todas que hoje é terrível. Se não for bom, eu já caso pensando. Se não for bom, não for do jeito que eu quero, então eu vou arrumar um emprego melhor possível para que quando eu não quiser mais, eu não dependa de ninguém, que eu abra a porta, vou embora e acabaram-se os meus problemas. Será que é verdade isso? Claro que não, porque você vai encontrar outro homem, você vai encontrar outra mulher, você vai encontrar outra igreja, você vai encontrar outro trabalho, você vai conviver com pessoas e você vai continuar tendo problemas. Então é melhor aonde você está localizado tentar resolver essa situação. E quando a gente resolve isso dentro da gente, com a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito de Deus, a gente consegue vencer essas coisas. E aí, então, a gente pensa em fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, alguma decisão, fazer algumas escolhas, mas assim, bem resolvidos do assunto. Porque senão a gente vai ficar andando em círculos, rodando, 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 e no final nós vamos morrer na praia, né? Porque nós não conseguimos avançar. Mas os filhos de Deus também têm uma questão da soberania de Deus, porque nosso Pai é bom, soberano, tem um controle de tudo, inclusive da nossa vida. E chega uma hora que mesmo quando a gente resiste aos ensinamentos de Deus, Ele dá aquele stop na gente. Irmão, e assim, não queira receber o stop, o pare de Deus. E quando Ele diz pare, aí dói, viu? Mas dói da cabeça aos pés, dói nas 3 dimensões, na alma, no corpo, na alma e no espírito. E a gente tem que dar aquela parada e o Senhor vai dizer assim para nós, bora, agora nós vamos começar, nós vamos recomeçar para você poder
viver bem nessa terra e cumprir propósito, o meu propósito para a sua vida, certo? Então, o Filho de Deus, ele já nasce com um propósito, ele já nasce com um destino, ele já nasce ali, Deus dando a direção para ele de onde o Senhor quer que ele chegue, para onde o Senhor quer que ele vá. Quando a gente não faz isso, então Deus vem nos colocando no lugar, né? Porque ele é o bom pastor. Então, antes que a gente caia no abismo, ele vai pegar a vara do bom pastor e nos coloca no caminho certo, para então a gente fazer a vontade dele. Então, eu quero falar sobre vulnerabilidade, porque o nosso Senhor Jesus era vulnerável. Jesus era humano. Ele tem um corpo de homem e está glorificado nos céus com um corpo incorruptível. Mas quando nós nos encontrarmos com Jesus, o veremos face a face assim como ele é. E assim como nós somos nele, também nos veremos, assim a palavra de Deus diz, como homem, com cravos nas mãos e nos pés. Para a gente saber, esse daí é Jesus, o meu Senhor. E nos prostrarmos diante dele, diante da sua presença. Então, que o Senhor fale conosco nessa noite, porque a gente precisa aprender com Jesus acerca dessa vulnerabilidade. E como eu não vou falar tudo sobre Jesus, nem que eu quisesse, não poderia fazer, principalmente numa noite onde a gente está trazendo uma pregação aqui de no máximo 1 hora, falar tudo sobre o Senhor. Mas eu vou falar algumas coisas aqui, usar alguns versículos que vão mostrar essa vulnerabilidade de Jesus, para que nem eu, nem você tenhamos vergonha de ser quem somos. Diga assim para você mesmo, eu sou humano. Né? Então você não é um super-homem, você que está aqui não é uma super-mulher, você aqui não tem que mostrar para ninguém, provar para ninguém que você está por cima da carne seca, que você é o melhor dos melhores, que você é um super-herói. Não. Você é humano, você é gente, eu sou gente. Estamos sujeitos todos aqui a um dia, ao ano inteiro, à vida inteira de vulnerabilidade. Amém? Então vamos lá. O que é vulnerabilidade? Qual a definição de vulnerabilidade? O lado fraco de alguém, o lado fraco de alguém, por onde ele pode ser atacado, ferido ou lesionado, fisicamente ou moralmente. Por isso, implica-se para todos nós aqui riscos, fragilidades, perdas, certo? Danos. Então, todos nós aqui estamos à mercê desse tipo de coisa, de passar por isso. Tá? Pelo dia frágil, pelo dia mau, correr riscos, perder coisas, perder pessoas, não saber nos comportar em alguma situação, circunstâncias da vida. Todos nós estamos sujeitos a isso, porque ninguém aqui é anjo, todo mundo aqui é gente. Isso te conforta? Sim ou não? Que era para dizer amém, né? Até o sim está saindo fraco. Você é vulnerável. Eu sou vulnerável, porque nós somos humanos. Sim ou não? Sim, porque você não é o que eu acabei de dizer, né? Não. Até o Batman tem, com certeza, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós. Agora a gente só tem que saber como lidar com isso, não é? Porque se não soubermos lidar com isso, então a gente pode estar em maus lençóis e não avançar no plano e no propósito de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui. Ah, Jesus, como nós precisamos do Senhor. Hoje a gente quer conhecer um pouco mais sobre o Senhor. Nós precisamos muito que o Senhor nos conduza nessa terra. Que o Senhor nos ajude a nos ver no Senhor, a andar aqui por causa do Senhor, vivendo pelo Senhor, para a glória do Senhor, cumprindo o nosso propósito, avançando a cada dia para nos aproximando mais do nosso destino final, que é estar na eternidade com o Senhor, adorar ao Senhor e gozar do Senhor eternamente.
E muito mais do que isso, né? Nós não sabemos, Jesus. Nós não conseguimos nem vislumbrar isso, parar para pensar como é o céu, mas nós podemos já ver o céu na pessoa do Senhor. Então nós queremos aprender de Ti, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, ouvidos espirituais, toca nos nossos sentimentos também, para que nós possamos estar conectados com o Senhor, que o Senhor derrame sobre nós essa graça que nós tanto precisamos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 25. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler várias passagens bíblicas, mas eu quero começar com essa. 1 Coríntios capítulo... Deixa eu ver se é esse mesmo, se eu anotei direito. Aqui, 1 Coríntios 1, 25. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então Jesus é quem? O Deus encarnado. Não é isso? Jesus é o Deus que estava no céu e que disse assim: eu vou lá me fazer homem para fazer uma aliança nova com os meus filhos, com esse povo. Para que eles tenham o que é meu e eu receba o que é deles. Então Jesus só recebeu de nós coisa ruim. Olha só que troca foi essa, né? Nosso substituto. Nós para Jesus, ele só recebeu o pior. Mas aí, por causa da sua morte, da sua ressurreição, nós recebemos de Jesus o melhor, o excelente. Certo? Então, tratando-se desse versículo, até a hora do Calvário, que Jesus estava ali, que a gente vai ver aqui os versículos, quem olhava podia dizer, balançar a cabeça e dizer, esse daí não era o que dizia que era o rei, o Messias? Não tem capacidade nem de salvar a ele mesmo? A Bíblia diz que eles balançavam a cabeça. E a Bíblia vai dizer que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então vamos lá, a força do homem, né? Os personagens fantasiosos é que a gente pode ter uma noção. Mas Jesus é muito mais forte do que o Homem-Aranha, por exemplo. Vocês gostam do Aranha aqui? Ele é muito mais forte do que o Super-Homem. Aquele que no filme rodou assim o globo e fez aquela volta toda para poder como é o nome dela? Mary Jane, a Mary Clay, a Mary não sei o que. Não, para vocês verem como eu entendo. A Mary Jane, sim. Para Mary Jane voltar à vida. Ele fez aquilo. Não é Jane? Minha gente, é a Jane mesmo, né? Pois é, tão poderoso. Jesus é mais poderoso do que o Batman, né? Homem de Ferro. Quem mais, minha gente? O Hulk. Olha só o Hulk, meu povo. Olha, para ser mais poderoso do que o Hulk, viu? Capitão América. Qual é aquele que tem um machado? Que é? O Thor. Superão. Então, assim, gente, nenhuma coisa, nada que a gente possa ver nos desenhos animados, nos filmes da Disney, dessa superprodução, colocando o homem no centro. A Bíblia diz que Deus, ainda demonstrando sua fraqueza, é mais forte do que a força do Super-Homem, do He-Man, que é do meu tempo, da She-Ra, que é do meu tempo, né? E por aí vai, né? Do Sansão, tudo.
Jaspion, enfim, Super Gênios Ativar, enfim, todos, né? Isso pra gente, tô só falando isso para você, porque quando a gente lembra desses desenhos animados e dessas criaturas, né? Criada pela imaginação do homem, na verdade, eu acredito que é pensando em Deus mesmo, que mesmo que o nosso Deus, olhando para Jesus e que a gente possa pensar assim, nossa, que momentos de fraqueza Jesus passou, a Bíblia diz que ainda é mais forte do que qualquer homem desse, qualquer personagem desse que eu acabei de falar aqui. Então vamos lá, vamos abrir agora em João 13, do versículo 1, o Evangelho de João 13. Tá lá. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Agora vamos abrir lá Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Passa aí o versículo 1. Versículo 6. 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade como Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Fica com essa mensagem aí. Mateus 26, versículo 37. Levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42. Ele se retirou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Versículo 47. Então ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Versículo 50.
Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Diga assim, por meio dele. Lucas, capítulo 19, versículo 41 e o versículo 42. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela. E disse: se neste dia você compreendesse o que traz a paz, todavia isso agora está oculto aos seus olhos. Mateus, deixa eu ver se eu já li, tá? Só um minuto. Versículo 27, capítulo 27, versículo 39. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve a você mesmo, se é o Filho de Deus, e desça dessa cruz. Bom, nós lemos alguns versículos que falam dessa vulnerabilidade de Jesus. O primeiro que a gente leu foi o João capítulo 13, e o versículo 4 em diante, que vai falar sobre o lava-pés. Eu li o 26:38 do mesmo capítulo, do mesmo Mateus 28, não li 20... Peraí. Não, 26:38. Não? Bota aí só para a gente completar a leitura. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Sim, eu falei sobre isso. Começamos com o lava-pés. Eu queria que você prestasse atenção, porque a gente fica em algumas situações de vulnerabilidade, a gente não sabe como agir, a gente acha assim, só eu que estou vivendo isso. Jesus não deve ter vivido nada disso. Será que a gente lembra de Jesus quando a gente está numa situação de vulnerabilidade? Que alguém pode fazer alguma coisa com a gente, nos afetar fisicamente, nos afetar moralmente, principalmente moralmente, né? Então, será que a gente lembra? Será que Jesus passou por algo semelhante? Será que eu posso me espelhar em Jesus? Porque assim, se ele é o modelo, é o padrão, né? E ele diz: olha para mim, pega a tua cruz, olha para mim e me segue. Então assim, eu preciso saber o que Jesus fez numa situação de vulnerabilidade. Que é uma situação que nos deixa bastante desconfortável. Claro que nenhum aqui gosta, né, de ser afetado negativamente. A gente não gosta, a gente nem suporta muitas das vezes. E Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão. A gente para perguntar, eu estou perguntando isso para você, bote sua cabeça para funcionar aí. Faça aí uma reflexão, pense. Quando eu estou numa situação como essa, de ser ofendido, sei lá, de que eu vou abrir a boca para ofender, ou então que eu estou reivindicando algo, porque não recebi algo, ou então porque aconteceu algo comigo e eu não quero que ninguém saiba. Como é que a gente... Quem a gente pensa? Em quem a gente pensa? A gente pensa em Jesus ou a gente pensa só na gente? Que mal aquilo pode estar nos causando? O que eu ganho? O que eu vou perder com isso? Como fica a minha reputação diante disso? O que é que eu penso quando acontecem
coisas que não são legais comigo. Porque eu estou falando isso para você, porque se você for igual a mim, você vai pensar a mesma coisa que eu. E que eu estou a cada dia sendo trabalhada para poder olhar para Jesus e ver a superioridade de Jesus nas suas fraquezas. Para que eu possa então acompanhá-lo e viver melhor aqui nessa terra. O que é que eu faço? O que é que você faz, meu irmão? Quais são as suas escolhas? Quais são as suas atitudes? Como é que você trata essa questão? Então, todas as vezes que a gente está numa situação assim, a gente tem que perguntar, não só nessa, mas em todas. Olhar para o modelo que a gente tem, o padrão que a gente tem, que é fiel, absoluto, verdadeiro, que não tem nenhuma chance de que se eu olhar para Jesus, alguma coisa dá errado. Pode dar errado para os outros. A maneira como a pessoa vai avaliar a gente, porque a gente é inimigo do mundo, né? O mundo é inimigo da gente. Tudo que a gente fizer se espelhando em Jesus, a gente vai ser criticado, odiado, apontado, julgado, mas a gente está firme porque é pela causa de Cristo. A gente para fazer isso, para olhar para Jesus. Se não, vamos começar a fazer isso o mais rápido possível. Então, a primeira coisa foi João 13, onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Então, o que é que Jesus está nos ensinando aqui? A gente lê em Filipenses 2, que é a resposta disso. Ele diz, o Deus Todo-Poderoso se fez homem, desceu da sua glória. E do mesmo jeito que Jesus desceu da sua glória e se fez homem, ele também desceu o mais baixo ainda, aos pés dos discípulos. Porque se Jesus desceu da sua glória e para ele isso não foi algo que ele tivesse falado dele aqui na palavra, que isso foi algo terrível para ele, a Bíblia diz que ele fez isso, ele fez por amor. Então, cai tudo por terra, qualquer pensamento de grandeza que a gente puder pensar de Jesus, que naquela hora a mente dele se perturbou, que ele pensou assim, como assim? Eu sou Deus, como Deus, vou descer as partes mais baixas da terra? Ai, não dá para mim, não dá, não. Nosso Deus é um Deus de amor. O que era que ele via de precioso? Diga assim, eu. Olha, quando ele olhava, ele via você. Aí, para ficar mais bonita ainda, olhe para o seu irmão e diga, foi você. Diga por outro assim, por você. Pronto, para fixar bem, tá? Então, ninguém tem escapatória, tá todo mundo aqui constrangido, pelo amor de Deus. Foi por você. E a Bíblia vai dizer que ele não rangeu os dentes, não apertou o lábio, não fez birra no céu, porque vinha para cá. Veio para cá por amor. Quando ele chega aqui, já no final de tudo, da sua trajetória aqui, ele vai colocar água na bacia, uma toalha, vai tirar a roupa, vai colocar uma toalha e vai descer mais baixo ainda. E vai lavar os pés dos discípulos. Vulnerabilidade. Mostrar o seguinte, eu estou aqui para servir. Porque amor é serviço. E sabe quem é que fazia esse serviço? Diga assim, os escravos. Os donos mandavam e eles obedeciam. Tinha que lavar os pés. Não interessava como é que os pés estavam chegando naquela residência. Eles tinham que se baixar com uma bacia e lavar os pés. Então, Jesus fez por nós um serviço de escravo. Disse, olha, eu estou aqui para servir vocês. E a demonstração é essa. Então, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu estou aqui para servir. Certo? Então, poderia estar na mira. Olha como Jesus ficou na mira de quem? De Pedro. O que, Senhor? Tu? Jesus disse, eu sei o que eu estou fazendo, Pedro. Eu sei quem eu sou, tu não precisa me dizer quem eu sou. Mas eu quero que você aprenda comigo que sendo quem sou, não estou aqui tomando posse disso.
Pelo contrário, estou aqui dizendo que, sendo quem eu sou, você também, como homem, é capaz de fazer a mesma coisa. E eu estou aqui te ensinando que você faça o que eu estou fazendo. Copie o que eu estou fazendo. Então, para nós, meus irmãos, muitas vezes é um constrangimento servir as pessoas e elas olharem para nós e dizer assim: eu não quero o seu serviço. Eu não quero que você me sirva. Ou por achar alguém superior, ou por achar você superior a alguém. Não quero que você me sirva. Não quero o seu serviço. Não quero o que você está fazendo por mim. E a primeira coisa que vem dentro de nós é aquela raiva, né, não? Quando você está servindo alguém com todo o gosto, a pessoa olhar para você e dizer: eu não quero que você faça isso por mim. Eu prefiro pagar alguém do que receber um serviço da mão de alguém como você. Não é? Mas Jesus está nos ensinando que mesmo quando a gente recebe a rejeição de alguém, seja por causa de superioridade ou por inferioridade, sirva do mesmo jeito. Faça como eu fiz. Continue fazendo. É isso que ele diz. Se teu inimigo tiver fome, se tiver sede, porque assim você vai amontoar. Vai chegar uma hora que ele vai se converter a Jesus por causa do seu testemunho. Amém? Então, todas as vezes que a gente se sentir mal, porque estamos servindo alguém, baixando, porque muitos de nós pensa assim, ó: rapaz, eu fiz até o que eu não faço pela minha mãe. Rapaz, eu fiz o que eu não faço pelo meu marido. Eu não faço nem pelo meu filho. Eu estou fazendo por esse ser humano. Que bicho nojento. Que mulher nojenta. E a gente fica lá porque a gente está fazendo algo que a pessoa está dizendo: não gostaria que fosse você. Não gostaria que fosse assim. Tem gente que é tão orgulhoso que não quer receber nada de ninguém, não é assim? Você é assim? Ninguém balançou a cabeça. Não sou. Ninguém é assim, né? Nós somos tudo manso e humilde de coração. E às vezes a gente é tão orgulhoso que alguém está servindo a gente está todo destrenado. Ah, ficou assim destrenado? Que alguém está servindo você, porque para você aquilo ali é demais. Não, como assim eu não mereço? Ou então não quero que seja essa pessoa, essas coisas que a gente sabe aí do nosso dia a dia. Então, a partir de hoje, tanto para servir como para ser servido, receba, faça, porque é isso que Jesus faria no nosso lugar. E é para Ele que a gente tem que olhar. Se Ele é o nosso exemplo, então vamos olhar para Ele. Faça cheio de amor, porque nós lemos aqui que o Senhor nos amou. E esse amor, Ele derramou no nosso coração. Então, se você não é capaz de fazer com o seu amor, faça movido por Ele. Não foi isso que a gente leu? Um versículo aí que diz: faça nele, por meio dele e para Ele. Então, isso aqui não é por minha causa, isso aqui não é para me promover, isso aqui é por causa de Jesus. É por isso que eu estou descendo aqui no lugar mais baixo que pode existir, por causa dele. Não é por causa de mim. Porque se a gente for olhar para a gente não faz. A gente quer odiar. E eu vou dizer uma coisa para você: a nossa raiva, ódio, amargura, escute o que eu vou lhe dizer. A gente faz um inferno para cada pessoa. Esse inferno aqui tem um nome. Esse inferno aqui se chama Ítalo. Vá para lá, a gente empurra. Esse inferno aqui, assim, a gente fecha a porta. Olha que o cadeado já foi quebrado, a chave já foi tomada de Satanás, mas nós abrimos a porta do inferno e jogando alguém lá, a gente fecha. Fique nesse inferno aí até você pagar o último centavo que me deve, né? A pessoa nem sabe. É um dia que a gente está matando essa pessoa. Aqui. E o mandamento de Deus é: não matarás. Aí como é que eu, sem ninguém saber, estou matando alguém? Conduzindo alguém para um inferno que já foi destruído, destronado o líder, tomada a chave, o cadeado foi quebrado, as correntes, eu estou criando o inferno. Mas nós somos assim, que Deus nos perdoe. Digo: Jesus me perdoa, diz.
Oh, Jesus, me perdoe. Eu peço perdão a Deus. De misericórdia da minha vida, Senhor. O outro foi Mateus 26. Eu vou colocando, Ítalo, os versículos. Aí tu coloca aí, pessoal, lembrar. 26, 38. Que Jesus está no Getsemane aqui, né? E aí ele vai dizer... a minha alma está profundamente triste. Uma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo, né? Vigia e fica aqui comigo. Jesus está pedindo ajuda. Quantos de nós aqui não temos coragem de pedir ajuda de alguém? Por quê, hein? Principalmente num momento como esse, que a gente está sofrendo, que aquilo ali está doendo. Meu irmão, aprenda a fazer como Jesus fez, porque se a gente se esconde, guarda aquilo para nós, que a gente quer passar pelos momentos difíceis, dolorosos, tristes da vida, sozinhos, a gente está sendo anticristo. Porque o nosso Cristo, o nosso Jesus, quando ele sofreu amargamente, amargamente, que não era amargo, de tristeza mortal, Jesus pediu ajuda. Ei, fica aqui comigo, vigia comigo, não me deixa aqui sozinho não. Sabe qual é o nosso problema com a nossa vulnerabilidade? A gente não quer que ninguém saiba que a gente está sofrendo. E eu vou dizer uma coisa para você e para mim, nós não somos nada parecidos com Jesus quando a gente faz isso. Aí eu te pergunto, a gente quer parecer com quem? Porque senão o nosso evangelho é fajuto. Porque nós falamos tanto de Jesus, que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso Senhor, que nós o amamos, mas na hora de fazer o que ele fazia, a gente não quer fazer. Então o nosso discurso é muito bonito, mas na prática nós não somos aquilo que dizemos que somos e não vivemos para quem nós amamos. Então Jesus, ele pediu ajuda no momento mais difícil da vida dele. Então nos momentos mais difíceis da nossa vida, peça ajuda. Eu conheço pessoas, meus irmãos, aqui no nosso meio e em vários outros lugares, que se estiver passando por uma coisa, a primeira coisa que a pessoa diz é: por favor, eu não quero que ninguém saiba. Irmãos, é mesmo que dá uma punhalada no meu coração quando a pessoa diz isso para mim. Diz: olha, eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que conte para ninguém, por favor. Por quê? Por que que a gente faz isso? Qual é o medo que nós temos? Porque se a gente está preocupado do que as pessoas vão falar da gente, Jesus já sabe. Se ele já sabe, qual é o problema de alguém saber? Se é com ele que eu tenho que prestar conta. Se é diante dele que eu vou colocar a minha vida. Se é ele que tem a resposta para mim, qual é o problema de a pessoa não saber? Existe uma questão hoje também no nosso meio que é terrível, é nojento. Eu tenho um horror quem faz isso. Que acha assim que você tá... Eu não estou falando de você sair gritando para os 4 cantos da terra. Mas é de você não confiar e de repente pedir ajuda de oração porque você está construindo algo. Aí você diz assim: não vou contar não, porque se eu contar para Alice, ela vai ficar com inveja. E a inveja dela vai atrapalhar o meu negócio. Vai atrapalhar que as coisas aconteçam. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é verdade, é? Será que é desse jeito mesmo que Deus vai dar uma coisa para você e por causa de alguém aquela coisa Deus vai tirar de você? Que poder é esse que essa pessoa tem de tirar uma coisa da nossa mão que Deus deu? Que Deus está dando a direção? Que Deus está no negócio? Que foi Deus que falou com você? Não, porque a inveja é demais. Fulano vai fazer alguma coisa contra mim. Meu Deus, só se for uma macumba, meu irmão.
E se for uma macumba, eu te digo, não é crente, porque crente fazendo macumba, eu não acredito nisso. Se você faz macumba, pelo amor de Deus, não vou orar para você se revelar. Ao você sair dessa mesa, desse lugar, que está desejando mal. Eu sei, olha, eu entendo que tem coisa que as pessoas não celebram da gente. Não é? Não existe? Mas nosso coração precisa ou não ser transformado? Sim. Então eu não posso simplesmente olhar e dizer, rapaz, se eu contar uma coisa para fulano, não vai celebrar. Vai ficar com inveja. Rapaz, a gente tem estratégia para mudar isso. Tenho certeza disso. Que se nós encontramos alguém no meio do caminho para dizer assim, se eu contar isso aqui para alguém, ela não vai celebrar comigo. Cara, se é meu irmão, então é porque ele não entendeu ainda. E ele precisa entender que ele não só chora, mas ele também celebra comigo. Que tanto ele pode chorar comigo, como ele pode sorrir comigo. Porque a palavra de Deus diz isso. Chorai com os que choram. E se alegrem com aqueles que se alegram. Então, se eu estou alegre, se eu estou feliz, eu não sou irmão, eu não vivo dentro de uma comunidade cristã, eu não estou ali aprendendo a ser um cristão, então o que é que eu tenho que fazer quando o meu irmão consegue uma coisa? Quando o meu irmão está contando, quando ele está ali na gestação, está com 9 meses, prestes a parir, eu vou ser uma parteira? Ou um parteiro, eu estou ali para dizer, irmão, estou aqui contigo, cara, pode parir que eu vou te ajudar para ter esse menino aí, criar esse menino. Isso era o que é para a gente fazer. Isso é o que é para a gente fazer e dizer para os nossos irmãos. Estou contigo e não abro. Você quer? Vamos lá, vamos todo mundo junto. Aí os irmãos que não fazem isso, por que não fazem isso? Não fazem isso porque não entendem que a porção que Jesus derramou na vida do Vaninho é diferente do que ele derramou na vida da Meriane. Tanto tem valor a porção dele como a porção dela. E na hora que os dois estiverem parindo, eu tenho que estar lá, porque a porção dele, a porção dela é diferente da minha. Quando a minha chega, eles dois, que eu já fiz o parto, vão ajudar a botar esse menino que eu estou parindo aqui para fora. Não é assim? Por que que deveria ser assim? Porque nós em Cristo somos... O que é bom para mim é bom para tu. Se estou bem, tu também vai estar. Se tu está mal, eu também estou. Porque nós somos o corpo de Cristo. Quem está aqui doente, todo mundo está doente junto. Pelo menos é assim que deveria ser. Não é? Mas o que é que acontece? Nós não queremos que ninguém saiba. Nós não queremos que ninguém saiba que a gente está chorando. A gente não quer que ninguém saiba que a gente está parindo. A gente não quer que ninguém saiba que a gente está sorrindo. Não, eu só vou celebrar com 2 e com 3. É o suficiente, porque se eu contar... Sabe, a gente também não quer que ninguém saiba quando a gente está pecando. Estou pecando aqui, por debaixo de 7 capas. Ninguém pode saber. Sabe por quê que ninguém pode saber? Satanás diz isso para você. Não conte para ninguém, fique só para você. Porque se você fizer isso, você não vai ser curado. Porque o apóstolo Tiago disse que quando nós estamos enfermos, a gente precisa confessar para a gente ser curado. Então, se tem um troço que tem destruído a nossa vida, é o pecado. Pecado oculto, pecado calado, pecado reservado, pecado de hora marcada, esculhambado com a nossa vida, porque nós não queremos mostrar a nossa vulnerabilidade. Nós não queremos que ninguém saiba. Jesus não fez isso, porque quando Judas veio para Jesus perguntar, sou eu essa pessoa? Jesus disse, é você. É você sim. Por quê? Porque nada em oculto é da vontade de Deus. Nosso Deus, ele é luz. E aquilo que está em treva tem que ser trazido para luz. Então, se ele estava diante da luz do mundo, Jesus não podia dizer, não, cara, não é tu não, fica tranquilo, vai em paz. Jesus disse, é você. É você sim. Para que Judas soubesse o que ele estava fazendo. Para que Judas soubesse o que estava em oculto no coração dele, que ninguém sabia, mas que Jesus sabia. Aí eu te pergunto mais uma vez, se Jesus sabe que tu está pecando, qual é o problema do outro saber? Porque se Jesus é aquele que mesmo tu passando por ele,
tu apostatar dele, tu desistir dele no meio do caminho, que é capaz de mandar tua alma para o inferno, tu está preocupado por quê com a Brenda? O que é que ela vai pensar de você? Mas nós não queremos que as pessoas saibam do que nós estamos passando. Então, mas Jesus era vulnerável. Aprenda, porque isso vai lhe trazer cura, libertação, aproximação, reconciliação com o Senhor. Quanto mais a gente esconde a nossa vulnerabilidade, mais distante de Deus e das pessoas nós ficamos. Todas as pessoas que correm da vulnerabilidade, elas são sozinhas. E eu vou dizer, quem é sozinho não prospera. Quem é sozinho não vai para frente. Pode olhar a vida de quem anda só, não vai para frente. Parece que dá tudo errado todo o tempo. Porque está escondido. Então não se esconda, viu? Traga para fora, coloque para fora o que está ali lhe perturbando. Ou então que está te acomodando. Que está te deixando numa zona de conforto. Não faça isso. Isso não é bíblico, isso não é da vontade do Senhor. Jesus não se agrada disso. Então Jesus pediu ajuda. Diga para o seu irmão que está do seu lado: meu irmão, peça ajuda. Tenha medo não. Quero até ler um versículo sobre o medo, que está lá em 1 João. 1 João 4:9. Vamos ler. Vamos ler todo mundo junto. Ele enviou. Não é esse não. Deixa eu procurar o versículo aqui melhor. Direto no versículo. Então encontrar aí, tu coloca, viu? É o capítulo 4. É o versículo 18. Vamos ler todo mundo junto? No amor, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então você tem medo? Medo que alguém saiba da sua vida? Medo que as pessoas falem de você? Medo de alguém, sei lá, fazer uma macumba para você? Então, preste atenção nesse versículo, porque esse versículo ele nos assegura, ele nos coloca no lugar onde nós verdadeiramente estamos. Primeira coisa é que ele expulsa o medo. Quem que expulsa o medo? O perfeito amor. Quem é o perfeito amor? Jesus. Ele precisa estar no centro. Isso faz com que a gente não tenha medo do futuro, que a gente não tenha medo do luto, da pobreza, da dor, da morte, das doenças, das perdas, do medo de servir, tudo aquilo que eu falei aqui. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, para que a gente crescendo no relacionamento com Ele, conhecendo o Senhor Jesus. Isso traz tranquilidade ao nosso coração. Isso nos tira da condição de escravo para filho. Porque só tem medo de punição quem é escravo. Porque o filho, ele não tem medo disso. Porque ele não vai ser punido, ele não vai ser condenado, ele vai ser restaurado. Ele vai ser trabalhado pelo Senhor, é diferente. Tá certo? Então vamos lá. O versículo 39 e o 42. Tem muitas das coisas que a gente faz, assim como Jesus também disse aqui, acontece conosco, né? Do capítulo de Mateus, título de Mateus 39 e o 42. Ele orou e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Vamos deixar outra parte para depois. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Quantos de nós não passamos por esse momento de vulnerabilidade? Jesus também passou.
Ah, sim, o negócio aqui é difícil. Mas eu estou abrindo meu coração para o Senhor. Está sendo difícil abrir mão de andar contigo, nem que seja um pouco lá na cruz. Está sendo difícil, Senhor. E a nossa vulnerabilidade, muitas das vezes, não é dizer isso para Jesus, nem para Deus, mas é abrir mão de alguma coisa. Diante de Deus em oração, Senhor, pedindo de você e de mim, a gente dizendo, isso aqui é muito difícil, Jesus. Se for possível, Jesus, afasta de mim esse cálice. Jesus, eu não quero viver isso. Deus, eu não quero viver isso. Tira de mim, tira da minha frente. Então, a gente não quer abrir mão, mas Jesus abriu mão. Abriu mão de estar assim, olhando face a face para o Pai dele. E olha só do que Jesus abriu mão. E a gente não quer abrir mão da nossa zona de conforto, da maneira como a gente encara a vida, os problemas, as pessoas, no relacionamento que nós temos com as pessoas. Nós não queremos abrir a mão de viver no nosso próprio mundo, de vivermos ali resguardados, blindados, levantando os muros de proteção para que ninguém chegue, para que ninguém se aproxime, para que eu não sofra, para que eu não tenha que fazer uma manobra, para ter que conseguir conviver com tudo isso aqui, com esse tipo de gente, com essas pessoas. E aí a gente fica criando o nosso próprio canto, o nosso próprio lugar. E Jesus diz, abre mão dessa barreira aí, porque eu quero que tu ultrapasse isso aí, para tu aprender a lidar com pessoas. Irmãos, nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Jesus se nós nos colocarmos em cadeias. E o objetivo de Jesus não é que eu quero ensinar aqui a Amélia, olha, a andar para gostar da Vanusa, porque a Vanusa está precisando do amor dela. Não, irmão. Não é para satisfazer o meu ego, nem o da Vanusa. É para que a gente cumpra o propósito de Jesus na terra. Como a gente vai pregar se a gente não se dispõe a ir? Ir para onde? Ir para as nações, amém, para fazer o que nas nações? Tratar com quem nas nações? Com a árvore, com o mar, com o deserto, né? Com quem? Com os bichos, com os pássaros? Não, nós vamos para as nações, para os confins da terra, ou então para as pessoas, para quem está aqui do nosso lado. Nós vamos tratar com pessoas, nós não vamos tratar com coisas, vamos tratar com gente. Então a gente precisa avançar nos nossos relacionamentos. Não é para satisfazer o meu ego, é para pregar o evangelho, que eu seja essa pregação do evangelho, que eu seja aquele e aquela que carrega o Senhor. E quem carrega Jesus é uma pessoa que sabe se comunicar com os outros. Nós precisamos chegar perto das pessoas. Como eu vou chegar perto se eu tenho medo de chegar perto das pessoas? E eu não sei o que é que vai sair da boca delas, eu não sei como é que elas vão me tratar. E antes de ir, eu já estou me protegendo aqui. Eu já estou dizendo para Jesus, não conta comigo. Eu não sei fazer isso aí. Eu não sou essa pessoa que o Senhor está pensando que eu sou, não. Eu não sou isso. Então pare de dizer isso, porque você é sim essa pessoa que Jesus colocou no mundo, na terra, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Você é essa pessoa, meu irmão. Jesus colocou o amor dele no teu coração. Brilhe, resplandeça a luz do Senhor através da sua vida. Você pode. Você consegue fazer isso, você é capacitado por Deus para isso. Isso não é um privilégio dos sanguíneos, dos fleumáticos, gente boa. Não, cara, isso é um privilégio de todo filho de Deus. Todo filho de Deus precisa passar pela mão do Espírito de Deus para saber como tratar com gente. Todos nós aqui tratamos com pessoas fáceis, agradáveis, sorridentes, pessoas mal-humoradas, pessoas murmuradoras, pessoas enfermas, pessoas difíceis de desenrolar qualquer... A gente lida com gente direto assim, meu povo. Porque Deus coloca essas pessoas no nosso caminho para provar a gente mesmo. Deus coloca a gente chata no nosso caminho para saber se a gente vai perseverar com aquela pessoa. Pessoas problemáticas, pessoas rebeldes, pessoas revoltadas. O mundo está assim. Se a igreja, nós aqui, não nos prepararmos para viver isso, como o evangelho vai avançar na terra, me digam, se nós estamos aqui dentro o tempo todo tratando dessas mazelas.
É culto por cima de culto com essas palavras. São consultas e mais consultas com psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, terapeuta, né? Sei lá, um monte de gente que trabalha nessa área. E estamos ali, empancados. Às vezes eu escuto umas entrevistas de umas pessoas famosas que elas dizem, eu faço terapia há 300 anos. E eu não sei viver sem isso. Por quê? Porque está tratando consigo e com os outros. E quer uma resposta desse jeito e não vai ter nunca. Porque a resposta está no relacionamento que nós temos com Jesus. Com o Espírito de Deus. É a nossa resposta. Amém? Nós temos resposta para tudo na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É lá onde nós somos curados. Agora Deus pode usar? Sim. É só uma ferramenta. Não é a nossa salvação. É uma ferramenta, uma medicação, uma ajuda de alguém, de um profissional. Ferramenta. Não é para a gente se segurar. Não é ali o nosso lugar de conforto, a nossa segurança. Não é na medicação. Como eu ouvi recentemente uma pessoa dizer que uma criatura disse assim, olha, tire tudo de mim, pode tirar tudo de mim, mas não tire o alprazolam. Vou morrer tomando isso aqui. Aí você me pergunta, pastora Tiana, Deus não. Se as pessoas que não têm Deus estão dizendo isso porque elas precisam de Deus, mas elas não sabem, não conhecem o caminho, não era para nós aqui, inseridos no reino de Deus, abrir a nossa boca e dizer, não consigo viver sem um Rivotril. Meu Deus, eu não consigo dormir se eu não tomar um Frontal. Não é? O que está acontecendo? Que você está dependendo dessas coisas. Você não está bem. Precisa de ajuda. Aí o que é que eu faço como Jesus? Por favor, eu preciso de ajuda. Me ajude. Ore comigo, sofra comigo, fique comigo, porque estou precisando de ajuda. É assim que a gente faz, não é? Então foi difícil para Jesus abrir mão, mas ele abriu mão. Então, por mais que seja difícil para você e para mim abrir mão de certas coisas, o nosso modelo, o nosso exemplo, aquele que disse, toma a tua cruz e segue-me, está dizendo, você também é capaz de fazer o mesmo. Você também pode vencer os seus medos. Você também pode sair da zona de conforto. Você consegue, meu filho. Você consegue, minha filha. Amém, meus irmãos? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Porque Jesus é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. A outra parte que Jesus vai encontrar Judas. Que Judas vai beijar Jesus. Gente, está de frente a frente com o traidor. Quanto de nós já não passamos por isso? Mas quando a gente está de frente para o traidor, para o zombador, para o questionador, quando a gente está de frente para um ente dessa natureza, a gente abre logo aquela porta do inferno que eu falei, não. Pega a chave, abre e diga, entre aí, criatura. Fecha a porta. Jesus, a Bíblia diz que no capítulo 13 de João 13, e Judas estava no meio, e essa é uma palavra para Judas, palavra para vocês, para nós que estamos aqui, como o corpo de Cristo. Isso é coisa que a gente vai vencer, a gente vai conseguir, porque Jesus é o nosso Senhor, amém? Ele diz o seguinte, João 13. João 13. Isso é muito lindo. Não, João 13. Primeiro João não, João 13. É o versículo 1. Que diz, lá no finalzinho, né? Parte B. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Judas estava incluso nesse lava-pés. Era lava-pés, né? Capítulo 13, né? Estava lá, lavou os pés também dele, né? Estava lá. Veja bem. Jesus estava ali, vulnerável aos ataques, né? E quem é que vem?
Quem é que vem para abrir o caminho? Judas. Judas. Quem era Judas, segundo Jesus? Um amigo. Não era só isso, é amigo. Bem pertinho, bem próximo. A gente é traído pelas pessoas que estão bem perto da gente, né? Os mais próximos são aqueles que nos enganam, são aqueles que nos traem, aqueles que estão bem próximos. Acho que Jesus faz isso e ri, sabe? Quando ele coloca esses próximos, aí ele diz, vai lá, Amélia, vê se tu consegue fazer o que eu fiz. Aí eu não faço. Jesus, vacilei, né? Para a gente abrir os olhos. Que Jesus deixou esse exemplo para nós escrito. E ele diz, ei, amigo, que traz você aqui? Jesus e Judas colocando Jesus na marca do pênalti. Se agora você está aqui, ó, na boca do gol, faça o gol agora, né? Porque Judas foi aquele que conduziu Jesus para o Calvário, né? Então Jesus trata-o como amigo. Jesus tinha a visão do eterno. Nosso problema é esse, nós não temos visão do eterno, a gente não consegue alargar isso, mas isso deveria ser um motivo de oração para a gente, né? Então, Jesus construiu relacionamentos. Ele construiu relacionamentos com Judas também, construiu um relacionamento de amizade com ele, né? E no final das contas, aconteceu isso. E Jesus sabia que aquilo ali tinha um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que a gente tem um relacionamento de proximidade com alguém e que a gente é traído, comece a pensar da maneira como Jesus pensa. Treine a mente para isso. Nós todos vamos treinar. Essa pessoa sempre vai estar nos colocando na boca do gol, na trave, de frente, para você cumprir o seu propósito. Amém? Você se alegrou com isso? Oh, Jesus, você precisa. Todas as vezes que se levantar alguém, que você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, por que comigo? Eu tive fome, eu dei de comer. Teve sede, eu dei de beber. Rapaz, era para a brasa estar queimando na cabeça. Acabou, no final das contas, olha só o que aconteceu. Lembre-se de Jesus. Pare e pense. Jesus, tu passou por isso. Pois não é que Judas te colocou na boca do gol? Vai que isso aí é para eu cumprir um propósito? Que isso daí o Senhor quer me levar mais longe? Adiante, avante, e ninguém vai me impedir? Que essa pessoa que talvez pudesse impedir que eu fosse, foi ela mesma que o Senhor usou para tirar a barreira do meio e eu conseguir avançar lá para onde o Senhor queria me colocar? É só prestar atenção na vida para ver como é que fica depois que a pessoa se afasta. O que é que vai acontecer com você? Com certeza você vai cumprir o seu propósito. Amém? Diga assim, é para cumprir o meu propósito. Então não tenha medo da vulnerabilidade. Não tenha medo de estar diante de pessoas difíceis. Sempre pense, algo grande vai acontecer. Tem algo poderoso por trás disso tudo. Que os meus olhos estejam abertos para ver, Senhor. Antes de receber, eu já estou glorificando o teu nome. Porque Jesus vai dizer lá embaixo, na hora que Judas faz isso, ele vai dizer... Vocês, com a multidão, ele vai dizer, vocês estavam o tempo todo comigo? Vocês não pegaram porrete, vocês não pegaram espada, vocês não pegaram faca, vocês não pegaram nada. Estava pregando livremente. Por que só agora está acontecendo isso? Porque agora está se cumprindo a vontade do meu Pai para a minha vida e para a vida de vocês também. Amém? Nós vamos morrer para que outras pessoas possam viver. Todas as vezes vai ser por causa de pessoas. Todas as vezes. Por isso, não tenha medo de ser vulnerável. Diga para o seu irmão mais uma vez, não tenha medo de ser vulnerável. Diga assim, ó, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque quem vive e tem propósito, fica forte. Amém? Depois que passa pela turbulência,
vai ficar forte. Então não tenha medo de chorar, não tenha medo de sofrer, não tenha medo das tribulações, porque elas sempre vêm com algo grandioso de Deus por trás de tudo aquilo. Nós vamos ver Jesus. Lembra da tempestade? Vamos ficar em pé. A tempestade estava lá, ó, saculejando o barco para um lado e para o outro, um mar bravio. Meu Deus. Os discípulos começaram a ficar desesperados. E aí eles vão atrás de quem? De Jesus. Ei, Jesus, tu não está vendo não o que é que está acontecendo? E Jesus levanta, irmãos, e eles vão ver um grande milagre. Acalma-te, vento. Aquieta-te. Mandou o mar se aquietar e os ventos se acalmarem, se calarem. O que foi que eles viram? O milagre. Então o milagre na sua vida também vai acontecer. Não tenha medo de chamar Jesus e pedir a ajuda dele, porque ele vai aparecer. Outra hora também o mar está bravio. Está ali os ventos e o mar com as ondas altas. E aí Jesus aparece ali no meio do mar, andando por cima das águas. E os discípulos vendo isso, contemplando essa vida. E aí eles vão ver outro milagre. Eles vão ver Pedro andando sobre as águas. Nem todos foram, mas um discípulo foi. Para poder verem como é que anda, como é que as pessoas que andam com Jesus, os filhos de Deus, como eles podem andar. Sem medo de serem engolidos, tragados, porque Jesus está ali. Então nós vamos ter visões gloriosas em meio à nossa vulnerabilidade. Revele, mostre. Vocês estão ouvindo? Então, né? Não tenha medo de chorar. Não se sinta vergonha. Não sinta vergonha de orar, de chorar. Não. Oi. Pronto? Esse mesmo? Esse mesmo? Pronto, ficar com esse? Oi. Diga assim, ó. Não quero que... a gente sempre diz assim, não, mas eu não quero, já falei sobre isso, vou só concluir. Eu não quero que saibam que eu estou doente. Eu não quero que saibam que eu pequei. Eu não quero que saibam que eu estou chorando, que eu estou desempregado. Não quero que saibam. Para trabalhar o orgulho, revele sua vulnerabilidade. Aí o orgulho vai cair por terra e você vai poder revelar o seu caráter. Olha, eu estou falando isso, não é por causa de ninguém, não é por causa de Jesus, Ele que me ensina a fazer isso. Então não tenha medo, irmão e minha irmã, de chorar e nem de sorrir, porque tem gente que tem medo até de ficar alegre. Até quando está alegre não quer que ninguém saiba. Seja vulnerável como foi o nosso Senhor. Vai parecer loucura para os homens, mas para Deus nós estamos revelando o seu poder. E quantas pessoas nós vamos atrair se nós formos gente? Simplesmente Deus nos chama para ser gente. Que é para a gente não querer ser melhor do que ninguém, porque eu comecei com lava-pés para colocar a gente no nosso lugar, porque foi isso que o Senhor fez. Então, se alguém machucou você, se alguém disse algo com você, seja lá quem foi, pai, mãe, marido, esposa, professor de escola, seu chefe, o dono da empresa,
seus pastores, seus líderes de ministério, a igreja, a placa denominacional, seja lá o que foi que aconteceu. O Senhor está chamando, convidando você, a mim, para que a gente seja gente. Admita que você está sofrendo e peça ajuda. Ajuda Jesus, ajuda os irmãos. Não fique sozinho. Se você ficar sozinho, você está tendencioso, e eu também, a morrer. Mas o grão de trigo tem que cair na terra e morrer. Mas ele só pode fazer isso para gerar frutos, se for por causa de Jesus. Se for por causa do meu eu, do meu ego, das minhas vontades, morrerei e matarei quem estiver do meu lado. Porque a semente não é boa. A semente tem que ser boa. Então nós estamos aqui sendo preparados por Jesus para vivermos os piores dias da nossa vida. E vai ser no trato com as pessoas. Ou nos manteremos em pé, ou então vamos desmaiar, ou então vamos morrer. Nós não vamos aguentar. Viu? Os tempos são ruins, tempos difíceis. E a gente precisa estar pronta. Igreja, você precisa estar pronta. Aleluia. Nós precisamos estar prontos, meus irmãos. Aleluia. Amém. Tome posse disso. Não é? Tome posse dessa palavra, guarde seu coração. Chegue em casa, vá conversar com Jesus. Faça a semana todinha querendo conhecer Jesus. Porque você vai ter uma postura diferente, eu tenho certeza, e eu também. Amém? Com Deus e com pessoas. Porque nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós odiamos as pessoas. Nós não podemos dizer que nós servimos a Deus e temos raiva da igreja de Jesus. Ah, eu amo a Jesus, mas eu não gosto da igreja. Mentira. A Bíblia diz que você é um mentiroso. E o mentiroso é filho do diabo, porque de Deus não é, porque o diabo é que é o pai da mentira. Então você não pode andar de braço dado com Satanás, né? Não é lícito, não é o que Deus quer. Então, se amar a Deus, tem que amar a igreja. Se amar a Deus, tem que amar pessoas. O amor de Deus é derramado para a gente fazer isso. Viu? É o nosso desafio. Fique desanimado, não. Viu? Não fique triste, não. Não saia daqui assim, triste no sentido de dizer assim, meu Deus, eu não vou aguentar viver nessa terra. Eu não sei, diga assim, eu realmente até agora não estou sabendo não, mas daqui para frente eu vou estar ao lado de Jesus e Ele vai me capacitar para viver isso. Amém? Amém? A esperança para você, meu irmão. Aleluia. A esperança para mim, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar a Deus, porque Jesus merece. Ele merece ser adorado nessa noite, já que Ele já está sendo, né? Toda hora aqui, desde o começo.